Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3, 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É lindo essa doxologia que encerra esse texto, e é interessante que é a que o pastor usa. Antes da bênção apostólica, os irmãos podem observar que ele faz uma introdução à bênção exatamente usando essa doxologia. O que é uma doxologia? É um hino de louvor. Ele exalta o nome de Deus, ele glorifica e ele encerra no próprio Pai Nosso. No finalzinho a gente tem também. E aqui certamente faz parte de algum hino que era cantado naquela época. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória, aí vem a glorificação de Deus. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu nos trouxe até aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. E é isso mesmo que queremos ouvir. Por isso, ó Pai, manifesta o Teu poder no meio do Teu povo. Fala, ó Deus, assim como o Senhor tem falado de gerações em gerações, e homens têm compreendido a Tua palavra, têm aberto o seu coração e têm bebido dessa água que jamais dará sede, ó Pai. Abençoa cada irmão aqui nas suas lutas pessoais, nas suas dificuldades. Lembro, ó Deus, agora aqueles que estão enfermos, o Isaac, tantos outros, meu Deus, mas confiamos em Ti, Paizinho. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus cheio de graça e misericórdia, que agora, ó Deus, clamamos que Tu fales através da Tua palavra. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, esse é um texto que traz essa doxologia, como eu disse, é um hino de louvor, que revela o que devemos pedir, ou melhor, revela que devemos pedir uns pelos outros. Exatamente o que estamos fazendo aqui. Quando a gente ouve o pedido de oração do irmão, a gente também sente a necessidade, chora com os que choram, né? Se alegra com os que se alegram. Muitos aqui agradeceram a Deus por bênçãos que tem derramado na sua vida. Esse é o intuito também desse texto. Ele revela, devemos orar uns pelos outros. Qual é o contexto? Tem um contexto teológico e tem um contexto pessoal. O contexto teológico, você volta para o capítulo 1 e o capítulo 2, e você vê Paulo explicando o plano de Deus, ou o mistério, unir judeus e gentios em um só corpo através de Cristo. Isso encontra Efésios capítulo 1, o verso 9 e 10, está muito claro isso aí. Depois, quando a gente vai para o capítulo 2,
Aí agora ele faz um resumo, né? O capítulo 2, do versículo 11, mais o 14, que é a essência dessa verdade, e até o 19, do 11 a 19, ele detalha como aconteceu historicamente e espiritualmente essa ação divina. E ele afirma taxativamente que os efésios não são mais estrangeiros, mas membros da família de Deus. Esse é o contexto teológico. Judeus e gentios numa só família. Qual é o contexto pessoal? Primeiro, é prisioneiro em Cristo. Capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Bom, ele estava na prisão em Roma, e apesar dessas algemas, ele, quando pega essa palavra e escreve para os irmãos a sua preocupação, por exemplo, pela sua liberdade. Ele não pede pela sua liberdade, mas pelo fortalecimento espiritual dos seus leitores. Interessante, né, Elza? Em nenhum momento ele puxa para si, mas ele pede pelos seus leitores, para que Deus o fortaleça. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro em Cristo. Aonde? Em Roma. A postura dessa oração, do verso 14 ao verso 15, ele fala de joelhos. Por essa razão, dobro os meus joelhos. Então, a oração, meus irmãos, ela exige, acima de tudo, humildade. Ninguém pode orar a Deus com o coração cheio de orgulho. Temos uma passagem, né, Lucas, que tem o publicano e o fariseu. E o fariseu, então, ele se enche de orgulho porque era fariseu, era mestre na lei, tinha conhecimento, e chega até a dizer, ó, aquele publicano ali, ó, sou melhor do que ele. Aí, o finalzinho, Gessonete, é que Deus ouviu a voz do publicano e não deu bolas nenhuma para o fariseu. E aqui a gente vê Paulo buscando a Deus de joelho, com humildade, e não pede por bens materiais, o alívio de problemas externos que ele estivesse passando, mas para que os irmãos sejam fortalecidos com poder no homem interior. E esse homem, ele tem que ser forte, porque o mundo está aí com suas propostas, sensualidade, más influência. Então esse homem interior, ele tem que ser fortalecido. E ele é fortalecido pela oração. Quanto mais intimidade com Deus, meus irmãos, mais forças teremos para resistir ao maligno. E ele está nessa condição. Que esse homem interior, ele tem que ser forte. E uma outra coisa que também destaca aqui nesse texto, diz que ele, pai de toda a família no céu e na terra. O que nos lembra que nós, quando nos reunimos para orar, não oramos como indivíduos isolados, mas como parte de um corpo. Interessante que Deus, em todo momento e nos estudos, no domingo pela manhã, falou de unidade na igreja. A igreja pode ser diversa, na cabecinha dos irmãos, cada um foi criado numa família diferente, cada um pensa diferente, isso é legítimo, pensar diferente. Agora, tem uma unidade, a unidade é Cristo. Devemos caminhar junto. A igreja, meus irmãos, só cresce quando há essa unidade. Quando a gente quebra várias barreiras que nós mesmos construímos. E às vezes a gente fica pensando, mas por que não avançamos como devemos avançar? E muitas vezes a gente não olha bem para essa unidade. E é essencial. A saúde da igreja está na unidade. E também é motivo, é alvo dessa oração. Então,
não pede por bens materiais, não pede por alívios, por problemas externos, alívio de problemas externos, mas para que os irmãos sejam fortalecidos com o poder do homem interior. Então, no culto de oração, o nosso primeiro clamor, ele deve ser por vigor espiritual. Para que o nosso eu mais profundo, possa suportar as tentações do mundo. Do verso 17 ao verso 19, vamos ler, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, aqui sempre no coletivo, né? Qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui está, assim, a essência desse texto, o coração do texto. Então, Paulo pede que, primeiro, Cristo habite nos corações pela fé. Não uma visitinha passageira, de repente Cristo passa, vai embora, mas uma residência fixa. Ele tem que habitar. Porque se Deus não está no trono do teu coração, alguma coisa vai ocupar isso aí. E aí vai dar de ladeira abaixo. Segunda coisa que tirei: enraizamento e alicerce. Ele usa então essa metáfora da botânica e da engenharia para dizer que nossa vida deve estar fincada no amor. No amor de Deus. E aí ele apresenta as 4 dimensões que eu queria, que é o tema dessa meditação rápida. As dimensões do amor de Deus. Compreender a largura, comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Você vê que os termos que ele usa aqui são termos geométricos para descrever algo espiritual. Então ele está tentando mostrar que o amor de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que ocupa todo o espaço da existência humana. E aí ele começa: a largura, universalidade. A largura refere-se à extensão do amor de Deus. Ele não é restrito a um povo, a uma raça, a uma classe social. Está aí a ideia da largura. O que é que significa? Que o amor de Deus é largo o suficiente para incluir todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que nele creem. Independente de raça, credo, acabou. Inclui a todos. Deus ama a todos. Ele alcança as pessoas de todas as culturas. Às vezes a gente pensa que não, mas é assim mesmo. Eu gosto às vezes de ver no YouTube algum coral africano cantar. Como eles usam o corpo, como lá não tem teclado, não tem essas coisas parafernália toda que nós temos aqui no Ocidente, o grande instrumento é a voz. E o corpo, e eles louvam a Deus dessa forma. Às vezes a gente olha assim, um pouco, usa o atabaque, aqueles tambores, que é próprio da cultura dele. Todos são alcançados. Graças a Deus que não depende de nós. Então, essa largura é imensa, depende de Deus, é a soberania de Deus. Todas as culturas passadas, presentes, ninguém está de fora desse amor. A segunda medida, cumprimento, eternidade. O cumprimento, então, fala de perseverança e da duração. É o amor que atravessa o tempo. Ele começou antes da fundação do mundo e estende até a eternidade. Diferente do amor humano,
que pode se cansar ou desistir. O cumprimento do amor de Deus garante que Ele nos amará até o fim. Esse aqui é o conceito do cumprimento, que fala sobre eternidade. Terceiro, altura, exaltação. A altura aponta para o objetivo e a origem desse amor. Ele nos tira da nossa condição terrena e nos eleva para os lugares celestiais. O amor de Deus não quer apenas nos perdoar, mas nos levar à presença gloriosa de Deus, elevando o nosso caráter, o nosso destino eterno. E a profundidade? A profundidade trata de humilhação e resgate. A profundidade mostra o alcance do sacrifício de Jesus Cristo. Como isso me tocou. E a profundidade, então, é o alcance do sacrifício de Cristo. Não importa o quão baixo uma pessoa tenha caído. Não importa quão baixo uma pessoa tenha caído. Diz a palavra de Deus, Joelso, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é com a profundidade desse amor de Deus que cada um aqui saia hoje crendo que você é uma pessoa especial diante de Deus. Você é alvo do seu amor, você é alvo da sua atenção, você é alvo dos seus cuidados. Os olhos de Deus estão sobre você. Os ouvidos de Deus estão sobre você. E que Deus nos abençoe. Amém.